Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me assiste pelo YouTube, se você me assiste pelo Facebook, seja bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Hoje, dia 24, por ocasião das vésperas do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer a reflexão a partir da missa da vigília, dos textos que são propostos para a missa da vigília. Então, na primeira leitura, nós vamos ver o profeta Isaías fazendo uma comparação de Deus como o esposo e Sião, Jerusalém, como a sua esposa. Só que no cristianismo nós fazemos uma releitura, ou uma interpretação cristocêntrica e colocando a igreja como sendo o seu povo agora, e não mais a Jerusalém terrena, como diz São Paulo aos Gálatas, mas sim a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste. Essa é livre, essa é nossa mãe, essa é a igreja. Então, na primeira leitura, vai se fazer uma comparação, uma analogia da esposa que será desposada pelo seu esposo, E que isso vem ser o quê? O encontro de Deus com a sua igreja. Então vamos lá. Primeira leitura, Profeta Isaías, capítulo 62, versos do 1 ao 5. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Então, poderíamos dizer que o Senhor está dizendo: por amor da igreja não me calarei, por amor da igreja não descansarei, enquanto não surgir como um luzeiro a justiça, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. E ele continua: as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Então, a igreja será vista, a justiça de Deus será vista na igreja, e também a justiça da igreja se manifestará. A glória da igreja também será vista. A igreja é gloriosa, a igreja é santa, a igreja não é santa e pecadora como alguns dizem. Quando eu peco, eu me aparto da igreja, eu quebro a minha comunhão com Cristo e com a igreja. Assim como Adão e Eva pecaram e se separaram da amizade com Deus, e a amizade que eles tinham entre si também, eles acabaram perdendo essa amizade. E aqui não falo somente da amizade no sentido de serem amigos, companheiros, mas essa amizade, ou seja, essa ordenança, ou essa ordem que existia em todos os sentimentos. Por quê? Porque perderam os dons preternaturais, aquilo que a igreja chama de dons preternaturais, dons que vão além da natureza, que eram uma ciência perfeita, uma fé perfeita, um entendimento de Deus extraordinário. Então, ele vai dizer: as nações verão tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. Que nome novo é esse que o povo de Deus iria ser chamado? Mateus 16, 18, Jesus vai dizer: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia. Ou seja, o povo de Deus reunido em torno de Cristo é a sua igreja. Então, e serás uma coroa, veja, as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar, ou seja, igreja. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de teu Deus. Aqui está se fazendo aquela analogia, que eu disse, entre o esposo e a esposa. E ele continua, não mais te chamarão abandonada, a tua terra não mais será chamada deserta, teu nome será minha predileta, e tua terra será bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Então, veja, o Senhor desposa a sua igreja. A igreja será chamada de minha predileta. O Senhor diz:
será chamada de minha predileta. E o profeta Isaías ainda faz uma alusão a um noivo, a um jovem, né, que desposa a donzela. Então, Jesus é como o jovem que desposa a donzela. Veja, assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Então, essa analogia maravilhosa. O salmo que hoje é lido, né, o salmo responsorial, vem falar que quem é o esposo, né? É um da descendência de Davi, não é qualquer um, né? É um da descendência de Davi, né? Então veja, o salmo responsorial, o salmo 88, vai dizer o seguinte: eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, diz o Senhor, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Então, quem é esse que vai desposar a igreja? Quem é esse que vai reinar por meio da igreja no mundo? Quem é esse? Né? É nada mais, nada menos do que um descendente de Davi que terá o seu trono firmado, né? Numa linhagem de geração em geração, garantirei o teu reinado. E aí ele continua: quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. E ele continua falando, né? Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Então, o amor de Deus, né, com a sua igreja, por meio de Cristo Jesus, é indissolúvel. É como um matrimônio. Então, muitos protestantes vão dizer que a igreja se perdeu ao longo dos séculos e ali em Constantino foi paganizada. Veja, o Senhor está dizendo aqui, ó. E aí Deus vai e levanta Lutero para fazer a renovação da igreja, a reforma e coisa e tal. Veja, ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E ele diz: guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Então, quando aqui está falando de Davi e dos seus descendentes, está dizendo que por meio dele, por meio de um descendente de Davi, que é Cristo Jesus, Deus vai estabelecer com ele, né, uma aliança indissolúvel. Então, a igreja, que é corpo de Cristo, tem uma aliança indissolúvel com o próprio Deus. E São Paulo, na segunda leitura, vem confirmar, né? Paulo comprova, né, ali no discurso em Antioquia da Pisídia, né? São Paulo vem confirmar, né, comprovar por meio da Escritura que Jesus Cristo é o Messias esperado, né? Então vamos ver aí São Paulo falando, né, lá em Antioquia da Pisídia, versículo 16 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo levantou-se na sinagoga, fez um sinal com a mão e disse. Então, por que Paulo se levantou? Porque eles chegaram na sinagoga, foi lido os profetas e a lei, né, ou seja, a Torá e os profetas, e depois disso foi perguntado: olha, quem tiver uma palavra de exortação para a igreja, fique de pé e faça o seu pronunciamento, a sua exortação para a igreja. Aí vai dizer que Paulo se levantou na sinagoga, fez um sinal com a mão e disse: israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no deserto, no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. Em seguida,
Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Então veja, Deus diz que Davi fez em tudo a vontade de Deus. Em tudo. Senão, do contrário, essa palavra aqui iria contrariar a vida de Davi, né? Ou seja, Davi que pecou, então pecar não assim, vamos dizer que o fim do projeto que Deus tem para conosco. Claro que o pecado nos separa de Deus, mas nós, não é porque caímos e pecamos que vamos deixar de viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. Então, se cairmos, nos levantemos. Se cairmos, voltemos à confissão. E aqui ele vai dizer, né? O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiro no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, o Salvador, o Messias, ele é da descendência de Davi. Né? Ele é da descendência de Davi, ele é filho, entre aspas, né, de Davi, e pode sentar no trono. E aí continua, quem é ele? Ele vai dizer, né, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Veja, que é Jesus, ele vai dizer. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Entrando para terminar sua missão, ou melhor, estando para terminar sua missão, João declarou, eu não sou aquele que pensais que eu seja. Né? Porque estavam pensando que João Batista era o Messias. Ele vai dizer, eu não sou aquele que vocês estão pensando. Ao contrário, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias de seus pés. E aqui João Batista sai de cena. Né? E no Evangelho, o Evangelho de hoje é bem longo, São Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 25, mas vamos ler do 18 em seguinte, porque do 1 ao 18, ao 17, vem falar da genealogia de Jesus, né? Os nomes dos antepassados de Jesus segundo a carne, para mostrar que São Mateus vai mostrar que Jesus é verdadeiramente o Messias que descendeu da casa de Davi. Então, no versículo 18 vai se falar exatamente da origem de Jesus, né? A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, estava prometida, mas antes de viver com José, antes de ter qualquer contato com José, ficou grávida, né? Por uma ação do Espírito Santo. Então José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então José não queria levar Maria a passar por nenhuma das provas, né? Por exemplo, tinha um chamado sacrifício do ciúme, que era feito com águas amargas, né, no templo. Aquela mulher que fosse, o marido tivesse suspeita de ciúme para com ela, levaria aquela mulher até o templo, né? E lá o sacerdote iria pegar poeira do templo e colocar dentro de uma jarra com água e mandaria que a jovem, a mulher, bebesse aquela água. Se o ciúme do marido fosse confirmado, né, verdadeiramente existisse o ciúme, não fosse uma mera coisa da cabeça dele, mas existia um ciúme real, autêntico, verdadeiro, porque a esposa ou a mulher que estivesse prometida em casamento, como foi o caso aqui de José e Maria, tivesse deixando alguma brecha, alguma suspeita da sua fidelidade. Caso, coisa que não foi o caso de Maria,
e de São José. Mas tinha essa maneira, era chamada as águas amargas. Isso está no livro de, se eu não me engano, é no livro de Números, né? E a jovem que estava sendo desconfiado, né, a respeito dela, da sua dignidade, da sua fidelidade, aquela jovem bebia a água. Se ela tivesse verdadeiramente traído o seu esposo, o seu ventre cresceria como se estivesse grávida. Senão, o ventre ficaria do mesmo jeito, colocando ela para beber aquela água. E aí, continua, né? José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, em abandonar Maria em segredo, para não fazê-la passar por todo constrangimento, né, ali no templo, de sofrer tudo aquilo que fosse necessário sofrer, né? Quando digo sofrer, eu digo sofrer para comprovar a sua inocência, caso se ela realmente fosse preciso fazer, né? Então, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, esse Jesus é Deus, ninguém pode negar, porque ele, né, ela, a mãe de Jesus, Maria, ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, se ele vai salvar, ele é ninguém mais, ninguém menos que Deus, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele, Jesus, será chamado pelo nome de Emanuel. Também está em Isaías capítulo 7, a partir do versículo 14. Né? Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou que significa Deus está no meio de nós. Né? Ele vai dizer aqui que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho e José deu ao menino o nome de Jesus. Então, o que é o Natal, né? Essa festa que nós nos preparamos tanto para celebrar, que nós vivemos momentos de preparação, não somente na igreja, mas também de maneira secular, né? As pessoas se preparando para essa festa, muitos se preparando com banquetes e muita bebida, muita festa, muita dança, muitas coisas. Mas o que é que nós precisamos saber desse dia, o dia do Natal do Senhor, o dia do nascimento do Cristo? Nós precisamos compreender que o Natal é Deus que vem nos visitar. Veja, Deus visitava Adão e Eva toda noite. Deus visitava Adão e Eva toda tarde, melhor dizendo. E Adão e Eva, mesmo assim, se rebelaram contra Deus, viraram as costas para Deus. São Paulo vai dizer que, mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode contradizer a si mesmo. Então, Adão e Eva pecaram, se apartaram de Deus. E o Senhor Deus, na sua misericórdia que é infinita e que se renova a cada manhã, ele envia o seu Filho. Veja, Deus vem à nossa procura, Deus vem ao nosso encontro. Então o Natal é Deus que se faz carne, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que vem procurar a humanidade que se perdeu em Adão, é Deus que vem no novo Adão em Cristo Jesus reconciliar mais uma vez a humanidade com Deus Pai. E aí, meus irmãos, nós precisamos, a partir dessa ótica, a partir dessa visão, a partir desse ponto de vista, celebrarmos verdadeiramente o Natal. Ou seja, a encarnação do Verbo, o Deus que é todo-poderoso, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarna-se e vem habitar no nosso meio. Assim como ele fez com Maria, né, com aquela prostituta, né,
a prostituta que deveria ser apedrejada. Assim como ele fez com ela, ele veio até o encontro dela, ela estava prostrada no chão, ele se abaixa, né, para estar no nível dela, não para participar do nível dela, porque ela é igual a nós em tudo, menos no pecado, mas ele vem ao nível dela, e é por isso que ele usa aquela expressão: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque o meu jugo meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? O que é o jugo? Né? O jugo é uma peça que colocava em dois animais do mesmo porte, para que pudessem carregar um peso, puxar uma carroça, puxar o arado. E quando Jesus desce ao encontro daquela mulher, ele se coloca no mesmo nível que ela, ele se coloca no mesmo nível, não para participar, né? Não para participar do pecado que ela estava vivendo, ou que ela tinha vivido, mas para trazê-la de novo à dignidade, para salvá-la, para resgatá-la, para colocar sobre os ombros dela não fardos pesados como os fariseus colocavam e que não movia um dedo sequer para ajudar a carregar, mas para colocar verdadeiramente sobre os ombros dela o fardo dele, que era suave, e o seu jugo, que era leve, e assim ele poder, junto com ela, caminhar lado a lado, com toda a dignidade de filha de Deus. É isso o Natal. O Natal é Deus que se rebaixa. Né? A carta aos Filipenses vai dizer que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou do direito de ser como Deus, mas ele se humilhou, esvaziando-se, ou seja, a aniquilação. Deus que se aniquila, esvaziando-se de si mesmo, se tornando escravo e servo a ponto de morrer numa cruz. E São Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que é suspenso no madeiro. É por isso que Isaías vai dizer que beleza nenhuma nele atraía o nosso olhar. Ao contrário, se titubeava a cabeça de tão desfigurado que ele tinha ficado na cruz. Mas mesmo assim, ele carregou sobre si os nossos pecados. Mesmo assim, ele tomou sobre si as nossas dores. As suas feridas curaram as nossas feridas. Os seus machucados curaram os nossos machucados. O pecado que ele assumiu, ele tirou das nossas costas. E por isso nós podemos dizer hoje com toda alegria: nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Nasceu para nós o menino Deus, o Emanuel, o príncipe da paz, que pode tirar a minha vida e a tua vida da escuridão, pois veio sobre nós aquele que é o sol da justiça. Brilhou sobre nós, resplandeceu sobre nós aquele que é a luz do mundo, para que todo aquele que está nas trevas saia das trevas. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, pois Cristo te chama para que sejas iluminado. E é isso, meus irmãos, é isso que é o Natal. O Natal do Senhor é Deus que vem me visitar, é Deus que vem te visitar, é Deus que vem me salvar, é Deus que vem te salvar. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Feliz Natal para você. Deus abençoe.